para parar o povo. Então, eu não vou levar muito tempo hoje. Boa tarde. Eu chamo-me Venâncio Monjano, mas antes de eu começar a falar, eu gostava de fazer um agradecimento muito especial, porque para o meu país, Moçambique, é um momento histórico, este que vai acontecer aqui. Porque é a primeira vez que Moçambique tem o privilégio de estar neste palco tão nobre da Human Rights Foundation. E eu queria também fazer um agradecimento muito especial ao CEO da Human Rights Foundation, Thor, e toda a vasta equipa que me ajudou e me apoiou até colocar os meus pés neste palco. Estou a falar do Javier, Keita, estou a falar da Nicole, da Mariana, estou a falar da Newell, estou a falar de uma maravilhosa senhora que está a fazer a tradução do que estou a dizer agora. Chama-se Maria Ângela. Então, uma salva de palmas para essa equipa toda, não é? Okay. Primeiro queria dizer que eu venho de Moçambique, de uma família da classe média, uma família de muitos filhos. São 9 filhos. E eu tenho antes de mim 4 irmãos mais velhos e tenho 4 irmãs mais novas. Então eu estou assim, no meio, aquilo que a matemática chama-se de bissetriz. Então, eu sempre tive uma tendência de defender as minhas irmãs e de defender as pessoas mais vulneráveis, mais fracas, as crianças, porque na minha zona havia muita tendência de haver intimidação e lutas entre os jovens. Então, para tal, eu comecei a treinar artes marciais. E era exatamente para defender as minhas irmãs mais fraquinhas e defender os jovens, as crianças da zona. Então começou a acender-se em mim esse desejo de sempre querer servir ao outro. E no quintal dos meus pais, eu também abri uma escola e um ginásio que era de acesso gratuito para toda a gente lá da zona. Bom, este desejo ardente de defender as pessoas, de proteger os mais fracos, foi crescendo em mim, ao ponto de eu ter me tornado comentador de televisão. Então fui fazendo críticas, denunciando injustiças, corrupção no meu país. Mas chegou uma altura que achei que não era o suficiente. Era um comentador muito conhecido no país, mas achei que tinha que fazer alguma coisa mais. Então, candidatei-me nas eleições locais, as eleições municipais. E depois, precisamente, há cerca de 12 anos, em 2013, eu faço a minha primeira entrada. Boa noite, nossos estimados internautas, seguidores. Estamos em direto na página oficial de Venâncio Monjano. Hoje, dia 25 de junho de 2025.
50 anos depois de Samora Machel ter declarado no estádio da Machava, na província de Maputo, a independência total e completa de Moçambique. E a sua Constituição em República Popular de Moçambique. Portanto, hoje vamos falar da nossa independência, vamos falar dos ganhos ou do balanço daquilo que foi a independência até os dias de hoje. Então, você que já está ligado, já pode, neste momento, pode e deve convidar mais 30 pessoas para assistirem a esta live. Hoje é o dia que vamos falar da independência de Moçambique. Portanto, convida aí 30 pessoas para assistirem a esta live. Ok? Então, espero que você já tenha feito isso. Faça muito rapidamente. Convida 30 pessoas para esta live. Então, e hoje vamos ter um dia interessante. Eu devia fazer uma comunicação num púlpito, mas eu prefiro comunicar de uma maneira um pouco mais suavizada, um pouco mais informal com o povo que neste momento já está ligado à página oficial de Venâncio Mondlane. Diga-se a verdade, a página mais seguida de um político em Moçambique, se calhar nos Palop. Bom, caros amigos, acho que nós já podemos começar. O que a nossa independência, depois de declarada no dia 25 de junho de 1975, o que a independência de Moçambique de fato havia trazido como esperança, como promessa para os moçambicanos? Primeira coisa que a independência havia feito era justamente trazer para os moçambicanos a promessa de libertar os homens e a terra. Relativamente a libertar os homens e a terra, o que aconteceu? Logo depois de 75, houve, infelizmente, algo que chocou e que violou um acordo que tinha sido assinado antes, que é o Acordo de Lusaka, em que esse acordo preconizava que os direitos que tinham sido adquiridos pelos moçambicanos haviam de ser mantidos. Pelo contrário, iam ser acrescidos uma vez que os moçambicanos se tornariam independentes. Mas, contrariamente a isso, o que nós tivemos? Contrariamente a isso, houve proibição da liberdade das pessoas associarem-se, a chamada liberdade associativa, de abrir a sua associação, o seu grupo. Houve proibição da liberdade política, isto é, de você poder abrir o seu partido, a sua instituição política. Houve, inclusivamente, a proibição da liberdade de culto. Liberdade de culto. Portanto, você cultuar para o seu Deus ou para a entidade divina que você acredita. Havia também o problema também da redução ou da eliminação da liberdade do direito à manifestação, que é uma coisa muito similar que está a acontecer nos dias de hoje. E, por último, também foi eliminado o direito à liberdade econômica. Portanto, você já não podia ter o seu negócio, você já não podia ter o seu business. Mas a coisa mais, talvez, dramática que aconteceu nessa altura foi a eliminação da liberdade de expressão, a liberdade de opinar, a liberdade de consciência. E se criou os campos de reeducação. Os campos de reeducação foram um dos marcos mais dramáticos da nossa história, porque eles visavam fazer algo que é humanamente inaceitável, quer dizer, reeducar uma pessoa adulta porque tem diferentes opiniões, porque tem um diferente pensamento. Então, criou-se os campos de reeducação e criou-se também, nessa altura, começa a ver os tais fuzilamentos sistemáticos, linchamento das pessoas que pensavam diferente. É por isso mesmo que, muito recentemente, lembro-me de uma publicação de um jornal que apareceu e que se dizia que na Frelimo era norma fuzilar. Portanto, os fuzilamentos eram normais, os fuzilamentos faziam parte integrante desta fase da história que nós passamos.
e, como eu tinha dito também, a questão dos campos de reeducação, onde havia muita violação de direitos humanos, haviam torturas, haviam mortes sistemáticas, houveram casos de pessoas que foram linchadas vivas, amarradas e linchadas vivas. Não é? Então, esta é uma das partes da nossa história em que, de fato, falei aqui das atrocidades que foram cometidas. Hoje em dia, uma das questões que eu queria falar aqui, uma das funções primordiais da nossa independência, fundamentais da independência, era, naturalmente, dar melhores condições de vida aos moçambicanos. Os moçambicanos que estão escravizados pararem de viver na miséria. Estes moçambicanos passarem a ter uma vida condigna, né? Então, a questão hoje, o que nós temos hoje em Moçambique? Há um estudo que foi feito pela Universidade Eduardo Mondlane que mostra uma coisa muito interessante. Nos últimos 23 anos, portanto, de 2000 até 2023, mostra que a cesta básica do moçambicano, cesta básica, estamos a falar da farinha, do pão, estamos a falar da farinha de trigo, estamos a falar do arroz, estamos a falar do óleo e outras. A cesta básica dos moçambicanos, o custo da cesta básica aumentou 5 vezes. 5 vezes em apenas 23 anos. Aumentou 5 vezes. Hoje, a cesta básica do moçambicano, o custo de vida para uma pessoa alimentar-se e manter-se de pé, está mais ou menos avaliado em cerca de 24 mil meticais. Esta é a cesta básica que é calculada pelo Instituto Nacional de Estatísticas e por esse trabalho da universidade que eu falei aqui. Mas vejam só, hoje o salário mínimo do moçambicano, dependente, nós temos cerca de 18 salários mínimos, mas o salário mínimo, por exemplo, na área de pescas, está 4.941 meticais. E o salário mínimo no setor financeiro, os bancos, são 15 mil meticais. Mas veja só, o salário mínimo são 4 mil meticais. A cesta básica são 24 mil meticais. Isto é, para a pessoa ter uma vida condigna como um ser humano normal, precisa de 24 mil meticais por ano. Mas a capacidade, o dinheiro recebido como salário mínimo é 4 mil meticais. Significa que por mês, o moçambicano que tem o rendimento mais baixo, ele usa o seu salário mínimo, ainda fica com um déficit de 20 mil meticais para conseguir viver. Daí que aparecem as boladas, daí que aparece a grande miséria que nós temos. Então, a pobreza, por exemplo, hoje em Moçambique, a pobreza, em 2003, a incidência da pobreza era de 52%. Em 2022, a pobreza subiu para 65% dos moçambicanos. Isto é, hoje em dia, nós temos 20 milhões de moçambicanos que vivem abaixo da linha da pobreza. Em termos simples, o que isso quer dizer? Pessoas que acordam e dormem sem saber o que vão comer. É por isso mesmo que nós hoje temos, vamos ver nas nossas cidades, vamos ver nas zonas rurais, temos crianças, ainda crianças, 10 anos, 12 anos, estão a vender amendoim. Temos jovens saem das províncias, vêm para as cidades, para vir fazer o quê? Para vir vender ovos cozidos, para vir vender recargas de telefone, para virem cá, para se prostituírem alguns, para virem cá viver como indigentes nas ruas. Hoje, já começamos a ter jovens a alimentar-se nas latas de lixo, nos contentores de lixo. Quem quiser, aqui na cidade de Maputo, é só ir ali até o Maputo Shopping e vai ver nos contentores jovens de 15 anos, 17 anos, 19 anos, 30 anos de idade a alimentarem-se nas latas de lixo. Esta é que é a dura realidade em que hoje nós nos encontramos. Se formos a ver, por exemplo, Moçambique, a matéria de indústria. Moçambique já teve uma indústria fabulosa, teve uma indústria incrível. Nós, em Moçambique, para muita gente que não sabe, os mais novos,
Em Moçambique já tivemos uma fábrica de bicicletas que exportávamos bicicletas. Nós já tivemos em Moçambique uma fábrica chamada Zorba, penso que é assim, que exportava camisas para o estrangeiro, exportava camisas para a União Europeia. Nós já tivemos a forjadora, que exportava também. Já exportamos martelos, katanas, já exportamos pneus com a Mabor, já exportamos geleiras com a Zuid, exportamos uma série de coisas. Nós já exportamos pratos, já exportamos garrafas com a vidreira. Portanto, as garrafas de cerveja, para quem gosta muito da cerveja, né, eram produzidas dentro do nosso próprio país. E hoje, nós não conseguimos produzir nem uma agulha. Hoje, nós não conseguimos produzir um martelo. Hoje, nós não conseguimos produzir uma katana. Importamos katanas, importamos martelos, importamos agulhas, importamos tudo. Coisas que o país já produzia. Coisas que o país já produzia. E hoje não consegue produzir. A única questão que nós temos hoje é a famosa indústria mineira, ou a tal chamada indústria dos minerais, a indústria petrolífera. Né? A grande indústria petrolífera hoje, que estamos a exportar gás, estamos a exportar minerais, rubis. Né? Hoje, as estatísticas indicam que nós exportamos cerca de 2 bilhões de dólares só de divisas, de coisas que são produzidas em Moçambique que exportamos. Chama-se receita líquida ou exportação líquida de capitais. Isto é, faz-se lucro em Moçambique e está-se a exportar cerca de 2 bilhões de dólares para fora do país. Os mesmos que faliram, aquelas empresas que eu falei, como a Mapor, como a Vidreira, como a Zuid, como a Zorba, como tantas outras empresas que produziam, que nós exportávamos, são os que hoje detêm também ações, são sócios destas grandes mineradoras. São os mesmos que têm várias licenças de minas em zonas onde temos jovens a viver na mais grave pobreza, jovens a viverem na miséria. E temos várias pessoas que detêm minas. Até existe um trabalho que foi feito pelo próprio CIP que mostra que há vários dirigentes que estão com várias licenças mineiras com eles. Mas no meio de tanta pobreza, no meio de tanta miséria aqui entre os moçambicanos. Não? Então, se nós falarmos um bocadinho da área da agricultura, por exemplo, que foi definida a área da agricultura como aquela área em que estaria a base do desenvolvimento dos moçambicanos. A nossa Constituição diz que a agricultura é a base do desenvolvimento, a partir da qual vem o desenvolvimento de outras áreas. Mas a agricultura hoje, na década de 60, Moçambique exportava uma série de produtos, muitos produtos. E há produtos que nós não precisávamos importar da África do Sul, como o tomate, como a cebola. Hoje somos importadores de quase tudo. É de cebola, é de tomate. Importamos tudo menos alguma coisa. E a agricultura entrou em decadência. E hoje nós temos estes programas como os Sustenta, que vieram cá e foram aprovados, já falamos várias vezes sobre isso. São programas que foram utilizados apenas para as pessoas sacarem dinheiro do erário público, enriquecerem do erário público. E o nosso agricultor, o nosso camponês, continua cada vez mais pobre, continua cada vez mais, digamos, na miséria. E este é um tema, por exemplo, que vocês já sabem, que eu apresentei uma proposta para a Assembleia da República abrir uma comissão de inquérito para investigar o que aconteceu com o Sustenta, o que aconteceu com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, porque, na verdade, são fundos que foram usados pura e simplesmente para sacar, roubar e desgraçar cada vez mais os próprios moçambicanos, não é? Em termos de infraestruturas, não é? Em termos de infraestruturas, o que o nosso país tem? O nosso país também, em termos de infraestruturas, também não avançou praticamente em quase nada. Não é? A Estrada Nacional número 1, não é? Que nós temos hoje, para muita gente que não sabe, a Estrada Nacional número 1, ela foi construída em 1963. Hoje, aquela estrada tem cerca de 62 anos. Aquilo que o colono deixou, nós não conseguimos de forma nenhuma fazer nada alternativo. Não temos vias alternativas. Estamos a depender da mesma estrada
construída há 62 anos pelo colono e até hoje não temos uma solução, não conseguimos fazer nenhuma estrada alternativa, nem reabilitar esta mesma estrada que nós herdamos do período colonial. Existem aí estudos que mostram que para a reabilitação da nossa estrada nacional número 1 são cerca de 2 bilhões de dólares. Mas vocês sabem, este país já se endividou com mais de 2 bilhões e que nem sequer ficou um parafuso dentro do nosso próprio país. Portanto, agora, nós também temos a questão do Estado de Direito. Não é? Estado de Direito. O que nós temos hoje em Moçambique? Temos um Estado que está partidarizado. Hoje, para termos oportunidades, temos que ter o cartão de um certo partido político. Se você não tem o cartão desse partido político, não tens oportunidades. O Estado está totalmente partidarizado. Nós vimos, ainda há pouco tempo, para se organizar a comemoração dos 50 anos da independência no estado da Machava, ainda vimos que se tornou viral uma convocatória de presença obrigatória a todos os funcionários do Estado e que dizia-se que ia-se marcar faltas. Portanto, é isto. Vimos também um vídeo que professores foram obrigados a ir à Praça da Independência e fazia-se a chamada, marcava-se faltas de pessoas na Praça da Independência. É isto que chamamos de Estado partidarizado. Então foi isto mesmo que nós declaramos a nossa independência para isso. Liberdade de expressão hoje não temos. Um exemplo típico, não se fazem manifestações em Moçambique. Se você quer se manifestar, seja manifestação pacífica ou não pacífica, neste país é um tabu, está proibido. Vocês se lembram, em 2023, quando os jovens saíram para exaltar a obra e a vida da Zagaia, os jovens foram carregados, foram presos, foram torturados, foram massacrados. Vocês sabem muito bem que a liberdade de imprensa também em Moçambique já não existe. Lembramos-nos agora, por exemplo, de um semanário que era muito bem conhecido aqui, o Canal de Moçambique, que já pegou fogo. Né? Nós hoje temos ainda nas cadeias cerca de 5 mil pessoas detidas e que se diz, agora ouvimos há pouco tempo, Daniel Francisco Chapo a dizer que não vai ceder, essas pessoas devem continuar nas cadeias. Mesmo a Renamo que usou armas durante 16 anos, sabemos que houve vários processos de amnistia, várias leis de amnistia para Renamo. Mas agora diz-se que esta gente deve continuar detida porque não há cobertura legal para haver amnistia para esta juventude. Este é que é o país real que nós temos. Brutalidade policial terrível contra as pessoas. A polícia hoje é vista como inimiga. Da mesma maneira que no tempo colonial as pessoas temiam a PIDE, hoje as pessoas têm o mesmo medo, ou pior, da UIR, da Cernic. São forças hoje vistas como forças opressoras. Ao invés dessas forças ajudarem o povo, de protegerem o povo, são forças opressoras. Hoje saiu, há pouco tempo, um relatório da Amnistia Internacional que mostra que, afinal de contas, o que aconteceu em Moçambique compara-se a um crime contra a humanidade. Até tivemos valas comuns, porque as pessoas expressaram a sua vontade. E quer-se considerar essas manifestações como manifestações violentas, que é para terem motivação para sequestrarem as pessoas, para assassinar as pessoas, para as colocar, digamos, nas valas comuns. O sistema de justiça hoje é um sistema de justiça partidarizado. Hoje a justiça está profundamente partidarizada. Nós temos vários casos de situações de violação da lei, situação de corrupção, situação de vários crimes cometidos por dirigentes. Todos os processos não andam. Mas quando se trata de um pequeno caso de adversários políticos, de críticos da sociedade civil, os processos avançam e a grande velocidade. Então temos, de fato, uma justiça muito partidarizada. A corrupção, este é o outro problema que temos neste país. A corrupção cresceu hoje mais do que nunca. Moçambique virou um dos países mais corruptos do mundo. Hoje vocês conhecem o grande escândalo das dívidas ocultas, não é? Foi um dos maiores, digamos, escândalos financeiros em toda a história deste país.
Nós temos moçambicanos hoje, tem casas em Dubai. Há uma lista que saiu que mostra moçambicanos, mais de 33 moçambicanos que têm casas das mais luxuosas do Dubai. Mas o país está desgraçado, o país foi endividado. Se nós formos a falar hoje da educação, a educação é outra tragédia neste país. Temos aqui problemas com os professores, falta de horas extras. Temos professores que estão há mais de 10 anos a lutarem pelos seus próprios subsídios, subsídio de risco, subsídio de saúde. Há várias questões que nunca foram resolvidas pelos professores. Ainda vimos um vídeo interessante de uma criança que diz que os meus professores não podem ficar satisfeitos. Se ele não tem uma comidinha para dar ao seu filho, como é que ele vai dar aulas a nós satisfeitos? Temos crianças a estudar no chão hoje, 50 anos depois da independência, e não precisamos ir a um distrito longe. Aqui perto, na província de Maputo, em Salala, você vai ter crianças que estudam no chão. Há cobranças ilícitas na educação. Cobranças ilícitas, fazem cobranças às crianças, fazem cobranças aos pais, fazem cobranças aos encarregados de educação. Então, esta é a situação que nós temos. Na área da saúde, a saúde hoje é um luxo. Para o pobre, a saúde está cara. E os dirigentes recorrem sempre às clínicas privadas. Os dirigentes hoje recorrem à saúde no exterior, no estrangeiro. Já não fazem o tratamento médico dentro de Moçambique. São vários dirigentes que a gente conhece e que eles, muitas das vezes, perdem a sua vida no exterior, porque não confiam na própria saúde em Moçambique. Mesmo estes dirigentes que foram ao estado da Machaba, lá, a celebrar os 50 anos, não conheço um único deles que faz todos os seus tratamentos dentro de Moçambique. Então, escangalharam o sistema de saúde, escangalharam o sistema de educação, mandam os seus filhos estudar fora, eles próprios tratam-se fora, não é? E o povo é que tem que ficar nesse sistema de saúde totalmente escangalhado dentro de Moçambique. Às vezes até falta luvas para proteger. Material de proteção para os médicos não existe. Ainda me recordo no tempo da Covid que um assessor do ministro chegou a morrer porque não haviam equipamentos de proteção para os médicos, né? Então esta que é a grande questão, esta que é grande o quadro que nós temos aqui neste país. Então, estive aqui hoje a fazer um resumo daquilo que é a nossa independência. Aquilo que foi desde 75 até hoje. Este é que é o quadro da nossa real independência. Um país em que neste momento é um país que tinha definido libertar os homens, libertar a terra. Aos homens não foram libertos porque continuam amordaçados até hoje. Nem podem falar, nem se podem manifestar. A terra foi liberta, mas foi liberta por um pequeno grupo. São os grupos que têm grandes áreas em nome pessoal. Mais de 1.000 hectares, 2.000 hectares, 10.000 hectares de terra. E essa terra para sempre um pequeno grupo e que não é para o povo. Temos um pequeno grupo que define quem que pode manifestar a sua desilusão, a sua dor ou não. E se as pessoas tentam abrir a voz, as pessoas são mortas. Ainda se diz que não tem direito à amnistia, porque está fora, não tem cobertura legal. Quando é um regime que todo este período passou a vida violando a lei, violando todo o quadro legal, que eles hoje próprios falam disso. Os exemplos são tantos da violação da lei, são tantos de corrupção, são tantos de vários crimes que foram cometendo. Então, caros amigos, qual é que é a conclusão que nós podemos chegar hoje em relação à independência? Nós fomos libertos, sim, do colono branco, mas fomos aprisionados pelo colono preto, que não só coloniza, mas, acima de tudo, está escravizando os próprios moçambicanos. Povo moçambicano, é chegada a hora de abrir os olhos, abrir a mente e dizer o seguinte, que este país é nosso. E você que está aí em casa, eu digo, salve Moçambique. Um forte abraço.
para todos. Um beijo e tchau!